O Bitcoin está subindo forte, mas ainda não rompeu a resistência da região dos 52 mil dólares. Será que ainda tem espaço para subir? E aí pessoal, eu sou o Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Me segue lá no Instagram também, @Fabio_ValenteOficial, tô postando conteúdo lá diariamente, tá ficando muito legal. E antes de começar esse vídeo de análise técnica sobre o Bitcoin e o mercado cripto, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito de fazer isso, mas no último vídeo de análise aqui do canal, houveram uns comentários bem chatos de uma galera bem chata falando que eu sou analista de gráfico pronto. E se você é uma dessas pessoas, cara, vai embora, não quero você por aqui, beleza? Mas eu vou mostrar aqui os resultados que eu tive na minha conta real nos últimos 90 dias. Bom, então aqui eu tô na minha conta, na corretora, tá? Eu não vou mostrar valores porque eu acho que não vem ao caso, cada um tem a banca que tem, tá? Então eu não vou mostrar os valores da minha banca aqui porque eu acho desnecessário. Mas aqui a gente vê o resultado dia a dia, tá? Dos últimos meses. Então essa aqui é a minha estratégia de Bitcoin, que faz trade em Bitcoin. Então aqui nos últimos meses, em fevereiro, a gente vê aqui todos os dias verdinhos que a gente teve lucro, os dias vermelhos que a gente teve prejuízo. Dá uma olhada em dezembro aqui, tá? Isso aqui é analista de gráfico pronto. Se a gente baixa aqui, a gente vê os resultados do PNL, né? Então aqui a gente está comparando o resultado que eu tive com os meus trades com o resultado do Bitcoin. Se a gente tivesse comprado o Bitcoin segurado pelos últimos 90 dias, tá? Então uma diferencinha aqui bem interessante, né? Do que teria acontecido com a banca fazendo os trades que eu faço ou comprando e segurando Bitcoin. Isso aqui é a estratégia, são os trades só no Bitcoin que eu faço, tá? Pela Estratégias Cripto, que é o sistema completamente automatizado. Link aí na descrição se você tiver interesse. E eu quero mostrar outra estratégia aqui. Essa aqui também, né? Alguns trades, alguns dias positivos aqui nos últimos meses, tá? Tá bem interessante mesmo. Essa aqui é a VAX. Essa aqui é a estratégia que faz trade na VAX, no gráfico de 1 hora. Também não vou mostrar a banca, porque eu acho que não vem ao caso. E aqui a gente pega o resultado dos últimos 90 dias, né? Todos os dias de PNL verde são os dias que teve lucro, os dias vermelhos, o dia de prejuízo. E aqui está o resultado dos trades que a gente vem fazendo na AVAX de forma completamente automatizada comparado ao buy and hold de Bitcoin aqui. Então, é praticamente incomparável, né? O resultado que a gente está tendo com relação ao que o Bitcoin tem feito se a gente tivesse só comprado e segurado o Bitcoin. Aqui também o PNL acumulado, enfim. Não vou mostrar valores em dólares porque eu acho que não vem ao caso. Mas enfim, se você acha que eu sou analista de gráfico pronto, tá aqui os resultados que eu tô tendo nos últimos 90 dias. E me faz um favor, se desinscreve do canal, vai embora que eu não quero você por aqui, beleza? Bom, dito isso, eu ia até mostrar a estratégia no TradingView, mas eu acho que não tem necessidade. Resultado na conta é mais importante que qualquer outra coisa. Eu não vou mostrar trade a trade aqui para vocês. Mas vamos lá. Então vamos para o nosso vídeo de análise técnica, né? Então aqui eu estou no gráfico do Ethereum Bitcoin, que para mim é aquele gráfico que eu comento para vocês que nos diz se a gente está entrando numa alt season ou não. A gente rompeu, o gráfico rompeu o canal que eu tracei para a gente no vídeo da semana passada, esse canal de baixa aqui. O gráfico estava respeitando muito tanto os fundos quanto os topos aqui. A gente fez um teste no topo do canal que coincidiu com a média de 50. Média de 50 dias, essa média laranjada aqui, recuou, olha como a média de 21 funcionou como suporte, e agora rompemos esse canal de baixa, rompemos a média de 50, a média de 21 começou a apontar para cima, e agora o gráfico está aqui a caminho de testar a média de 200 dias, que é a média principal para dizer para a gente se a gente vai entrar em tendência de alta. Esse gráfico aqui do Ethereum Bitcoin entrando em tendência de alta, para mim significa que a alt season vai começar com força. Você pode falar para mim, não, Fábio, tem moeda aí que tá dando 1000%, 10.000%, tá multiplicando por 20, enfim, tem moeda que tá fazendo isso, mas isso aqui, para mim, é o que vai subir a maré, digamos assim, né? Então a gente tem uma ou outra moedinha subindo, mas eu acho que com esse gráfico aqui entrando em tendência de alta, a gente vai ver praticamente todas as altcoins subindo, vai levantar a maré, todos os barquinhos vão subir. Tá? Dando uma analogia aí de barquinho com maré, enfim. A gente já teve esse rompimento da média de 200, não foi um rompimento sustentável, voltou, caiu, agora a gente está indo testar de novo essa média de 200. E como eu sempre venho dizendo, as médias aqui não estão na configuração bullish, a gente está numa configuração bearish, de fato, né? Então, média de 21 abaixo de 50, que está abaixo de 200. Para mim, para configurar a tendência de alta, a gente tem que romper a média de 200 e a gente tem que configurar essas médias principais aqui na configuração bullish, que é o que? Média de 21 acima da de 50, acima da de 200. Agora, se a gente vai para o gráfico do Bitcoin, TCU/SDT 12 horas, a gente já vê uma figura completamente diferente. Média de 21 apontando para cima, acima da de 50, que também aponta para cima, acima da de 200, também aponta para cima. O preço cada vez mais longe da média de 200, isso é muito legal. Quando a gente vai para bull markets anteriores, a gente vê que o preço se afasta demais da média de 200. Olha a força que a média de 200 sobe. Então a gente ainda está um pouco longe disso acontecer. A gente pode dizer que a média de 200 está começando a apontar para cima com mais agressividade agora. Então eu acho que a gente ainda tem muito espaço para esse preço subir. A gente já está bem próximo do topo histórico, está logo ali o topo histórico. Se a gente pega aqui
uma diferença entre o preço atual e o topo histórico, olha só, 35%. Isso aqui é uma tarde para o Bitcoin. É uma tarde boa para o Bitcoin, ele sobe esses 35%, a gente bate o topo histórico. Nesse momento, a gente está nessa região aqui que foi resistência no passado, foi suporte também no passado, enfim, é uma região importante, as dos 52 mil dólares. Eu diria, e o gráfico também nos diz, né, que praticamente quando a gente romper essa região, a próxima parada é o topo histórico. A gente pode ter aqui, talvez, uma lateralizaçãozinha aqui nos 60 mil, o número redondo sempre vai ter lateralização, mas eu diria que o topo histórico está logo ali, a gente está bem próximo de bater esse topo histórico. Agora, com relação à projeção de próximos topos, eu acho que tudo vai depender da velocidade com que o Bitcoin vai subir. Se a gente coloca aqui o meu indicador de níveis, que é esse indicador aqui, a gente está ainda testando esse nível superior, esse nível aqui que ainda a gente pode considerar um nível intermediário, ainda ele está um pouquinho acima dos níveis do meio exatamente, mas ainda é um nível intermediário, ele já é um nível mais amplo, e o topo desse nível seria o topo histórico, olha só. Então, ao próximo nível, quando a gente romper o próximo nível, a gente estaria entrando em região de all-time high, né? A gente estaria criando o topo histórico a cada instante quando a gente romper o próximo nível aqui. Ainda tem um salto grande para fazer nesse nível, mas a gente já vê que todos os níveis também já estão apontando para cima com certa agressividade aqui. Se a gente chegar no nível mais alto nesse momento, a gente estaria falando de um topo histórico ali de 120 mil dólares. Lógico que isso vai demorar. Quanto mais demora, mais esse nível aqui vai estar lá em cima e esse topo histórico pode ser, sei lá, 180, 190. Aqui a gente está entrando já em futurologia, que vocês sabem que não é o meu forte, não é o meu foco aqui no canal. Eu não gosto de fazer previsões. Eu estou falando aqui para vocês o que o meu indicador está mostrando. E esse indicador ele tem alguns perfis. Se a gente vem aqui, ele está no perfil moderado, que eu acredito que seja o mais pé no chão, digamos assim. Mas se a gente vier no nível agressivo, ele vai acompanhar o preço de uma forma muito mais volátil, né? E aqui a gente ainda estaria por romper o próximo nível e o topo histórico dele já estaria em 160 mil no agressivo, tá? E se a gente vier no perfil conservador, olha só, a gente já está bem próximo dos níveis superiores, e aqui a gente estaria falando de um topo histórico de 102 mil dólares. É para vocês verem, né? Faz sentido aqui essa nomenclatura de conservador, moderado e agressivo para a definição dos níveis. Esse indicador aqui ele faz parte do meu pacote de indicadores. Se você tiver interesse em ter acesso a esse indicador e a vários outros, tá com desconto no plano anual, primeiro link aqui na descrição. Bom, e como eu venho comentando para vocês, o indicador de bandas de Bollinger, que eu acho que é muito interessante para a gente definir entradas para quem gosta de fazer entrada manualmente. A gente teve uma abertura de bandas aqui, foi aqui em um vídeo eu comentei para vocês que esse aqui seria um candle de entrada, a gente estava nessa região de lateralização, eu falei para vocês que se rompesse a banda para algum dos lados, seria um candle de entrada, porque as bandas estavam se afunilando cada vez mais. Agora a gente expandiu as bandas abriram bastante. Eu acredito que a gente vai ter uma certa lateralização. Essa região de 52 mil dólares que eu falei para vocês é uma região importante de resistência, que a gente já viu no passado. Então eu espero aqui que o preço lateralize por um tempo. A banda superior pode servir de resistência aqui na região dos 54 mil dólares. Eu acho que o preço pode lateralizar aqui um tempo, as bandas voltarem a se espremer e novamente uma explosão. Então a gente está falando aqui, como eu estou no gráfico de 12 horas e alguns dias lá de lateralização, isso é o que eu espero, tá? Que vai acontecer. Eu não acho que a gente vai ter um movimento de alta explosivo nesse momento, porque o preço já esticou bastante do que ele vinha lateralizado. Nesse meio tempo eu vou estar fazendo vídeos aqui de análise técnica semanalmente para a gente ver o que está acontecendo e pensar em novas possibilidades, beleza? Como eu sempre falo para vocês, esses vídeos de análise eu sempre faço uma análise técnica para vocês terem uma ideia do que está acontecendo e do que pode acontecer nessa semana que está começando. Mas eu não faço mais trades manualmente com base nessas análises por conta de que eu uso o meu próprio produto de automação, que foi aquele que eu mostrei os resultados no início do vídeo, Estratégias Cripto. Link aí na descrição se você tiver interesse. A gente tem várias estratégias em várias moedas que tem trazido um resultado impressionante. Para vocês terem uma ideia, em janeiro, os assinantes do plano Expert tiveram mais ou menos ali 9% de retorno sobre a banca inteira. Em fevereiro até agora tá tendo até mais retorno ainda, se não me engano, 9,5% sobre a banca. E o mês nem acabou. Então se você tiver interesse, dá uma olhada aí na descrição, estratégiascripto.com.br. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @Fabio_Valente Oficial. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.